Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o engenheiro civil Felipe e no vídeo de hoje quero falar sobre pilares. Porém, eu quero falar daqueles assuntos bem polêmicos envolvendo pilares. Ferro de 8 mm pode? Qual é a dimensão mínima? Para que utilizar ferro no pilar? Enfim, eu quero ensinar para vocês como fazer da maneira correta. E sim, esse vídeo vai ser um pouco polêmico, porque eu tenho certeza que muitos engenheiros vão discordar do que eu vou falar nele, beleza? Então fique até o final, que hoje eu falo para vocês, segundo a minha experiência e o que eu aprendi na faculdade e no canteiro de obra, como fazer um pilar de maneira correta, beleza? Então dá o joinha que ajuda muito o canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, antes da gente falar de como executar um pilar de maneira correta, a gente tem que entender o seu comportamento. Um pilar, se a gente pegar apenas esforço de compressão, que é o esforço normal que a gente costuma chamar na engenharia, esforço totalmente na vertical, que comprime, se fosse só isso, o pilar ele não precisaria de armadura. Porém, a gente sabe que chega momento no pilar que faz com que ele flambe, ou torça, ou crie algum tipo de movimento que faça com que a gente tenha tração e compressão no pilar. E a gente entende que o concreto ele é muito resistente à compressão, porém nem tanto à tração. Então, dessa maneira, para a gente ter elementos cada vez mais esbelto, pequeno, é necessária a combinação de aço e concreto de maneira correta. Na antiguidade, há muito tempo atrás, só se utilizava concreto, porém eram peças imensas que faziam essa compensação. Hoje não, a gente tem edifícios aí com pilares de 19 por 40 que absorvem muita carga, porém é trabalhada essa questão do esforço que chega no pilar, beleza? Então aí a gente já entende a real função da armadura no pilar. Continuando a conversa sobre armadura, a norma ela determina que a ferragem mínima a ser utilizada no pilar é 10 milímetros. Aí entra uma grande polêmica, que eu vejo muitas construções com um pilar treliça, ferro de 8 milímetros ou pilares muito pequenos com ferro de 10 milímetros. Pilar treliça, errado, não pode utilizar porque é um ferro muito fino. Ele não vai absorver de maneira correta os esforços. É um ferro utilizado apenas para estribo e não para a ferragem longitudinal, que é a principal do pilar. Ferro de 8 mm é uma grande polêmica dentro da construção, porque existem casos que é possível utilizar, porém apenas em obras pequenas, obras térreas. Então, dependendo da situação, se você sabe que é um esforço pequeno que vai chegar no pilar, se não é um vão muito grande, porque dependendo do tamanho do vão de um pilar ao outro, chega ali um momento muito grande. E quanto maior esse momento, maior vai ser o esforço de tração que a ferragem vai ter que suportar, beleza? Então tome cuidado com isso. Quando é um sobrado, ponto comercial, aí não tem para onde correr. Ferro de 10 milímetros. Já os estribos, eles são essenciais, eles não estão ali à toa, nem só para manter a barra no lugar. Eles servem para poder combater o esforço de flambagem. A flambagem é quando os pilares, a ferragem dos pilares tendem a abrir por conta do esforço vertical, tem de fazer isso. Então os estribos ele amarram. Então eu recomendo para vocês utilizarem espaçamento máximo de 20 centímetros e ferro de 5 milímetros ou 6,3. Só se utiliza ferro de 8 milímetros quando esse esforço é muito grande, os pilares são muito grandes, beleza? Então a gente já falou de armadura e agora a gente fala sobre seção. Qual que é o tamanho mínimo de um pilar? O tamanho do pilar, a gente tem que entender que tem a ferragem, o cobrimento da ferragem e a forma. Ali a gente tem a dimensão total do pilar. O cobrimento é um dos elementos mais importantes na hora de você ter um pilar seguro por toda a vida útil da sua construção, porque é esse cobrimento que vai manter a ferragem sã. Não vai deixar ela entrar em processo de corrosão antes da hora, antes do seu período de vida útil. E esse cobrimento tem que ser mínimo de 2,5 quando a gente está em regiões que não são regiões em contato com a água, regiões muito propensas à maresia ou agentes químicos. Então 2,5 ali é o padrãozinho. Em áreas litorâneas recomendo utilizar 3 centímetros para ter uma proteção maior. Aí a gente vai ter a dimensão total do pilar.
Aí a gente tem duas normas, a norma de desempenho e a 6118, que é a mais clássica. A 6118, ela determina que a área mínima, a área de um pilar, tem que ser de 360 centímetros quadrados. Quando é um pilar que ele tem menos de 19 centímetros em uma das larguras, a gente tem que majorar a carga. Então cuidado na hora de você reduzir a largura dos seus pilares. Já a norma de desempenho, ela abre uma brecha para obras residenciais que não passam do pé direito ali do respaldo até a laje, né, laje final. Não pode passar de 6 metros. Ela permite que você utilize uma seção menor. Porém, você deve provar em cálculo que funciona, que a SBOT está dentro do permitido, que os esforços de tração e compressão estão sendo combatidos de maneira eficiente com aço e concreto. Então tem que tomar esse cuidado, beleza? Armadura, seção mínima e agora os arranques. Tá aí algo que acaba sendo esquecido durante o projeto, a fase de projeto. Quando a gente pega um projeto estrutural de uma residência, por exemplo. Os arranques, pessoal, sempre deixe com sobra. Hoje em dia, eu costumo deixar os arranques das minhas obras com no mínimo 1 metro. Por que esse 1 metro? Claro que a norma determina que o traspasse mínimo é de 40 vezes o diâmetro para um concreto de CA25, por exemplo. E esse concreto C25, você podendo transpassar 40 centímetros. Porém, se você deixa 1 metro, você tem ali uma trabalhabilidade para aumentar o pé direito em um bloco, compensar desnível, às vezes errou no nível. Então deixe 1 metro no arranque, pessoal, saindo da fundação. E também um outro detalhe que eu estou vendo muito nas obras hoje em dia, boa parte delas o baldrame está em cima do bloco, não mais entrando nele, porque é muito mais prático para montar e concretar. Então você tem ali a altura da viga baldrame de 30 centímetros, por exemplo. Então você compensa essa altura. Então o arranque, pessoal, deixa com folga. É uma folga que na hora de executar, você vai sentir a diferença, vai ver como vai ser muito mais prático para quem está executando, beleza? Então essas foram as principais dicas que eu tenho para passar para vocês em relação a pilares. Se você discorda de alguma coisa, concorda, quer deixar uma observação, deixa aqui nos comentários que é sempre muito bem-vindo, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!